Vamos lá, matemática objetiva, nossa aula agora é de máximo divisor comum, nosso famoso MDC. Bem, vamos trabalhar três partes dessa aula, vamos dividir essa aula em três partes. Primeiro, o conceito, depois os cálculos e depois a aplicabilidade, ok? Então nós vamos trabalhar em cima desse exemplo aqui, esses dois valores numéricos, o 72 e o 40, tá? Eu coloquei, já explicitei os divisores do número 72 e os divisores do número 40. Lembrando, para vocês saberem montar esse conjunto, vocês têm que olhar nossa aula de múltiplos divisores, ok? Nossa aulinha anterior a MMC, anterior a MDC. Essa aula é muito importante, em que através da fatoração a gente ensina ali uma técnica muito legal para vocês conseguirem montar esses divisores de uma forma bem rápida, direta e objetiva, ok? Então, vamos lá. Tendo esses dois conjuntos, divisores do 72, divisores do 40, vocês vão perceber que existem várias interseções, ok? De cara a gente já tem a interseção do número 1, até porque o número 1 vai ser sempre divisor de qualquer número, ok? Você vê aqui, por esses dois números serem pares, então tem a interseção, por exemplo, do número 2 também, tem a interseção do número 4. Aí vem a pergunta, gente, esse conjunto é finito, tá? O conjunto de divisores é sempre finito. E aí, vocês vão perceber que geralmente no início você vai ter muita interseção, por exemplo, é obrigatório essa interseção, mas a gente vai perceber que a pergunta vai ser: qual é o maior divisor comum? Qual é a maior interseção desses dois conjuntos? Então, todas as vezes que você quiser entender o conceito do máximo divisor comum, do maior divisor comum, você tem que visualizar o conjunto dos divisores, pelo menos para entender o conceito. E aí vocês vão perceber que a maior interseção, gente, é o número 8. Até aí tudo bem? O número 8, você percebe, ó, interseção, 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 4 também, e o 8 é a maior interseção que existe desses dois conjuntos. Logo, nós dizemos agora sim que o número 8 é o MDC, vamos escrever isso, ó. O MDC, o máximo divisor comum do número 72 e do número 40, é o número 8, porque é a maior interseção. Até aí tudo bem? Daqui a pouco a gente vai ver a aplicabilidade disso, tá? É bem aplicável, é bem interessante, isso é muito cobrado em provas de matemática. Mas agora a gente tem que pensar no segundo passo. Aqui foi o conceito, tá? O MDC nada mais é do que a maior interseção de dois ou mais conjuntos de divisores. Basicamente esse é o conceito. Agora vamos para uma outra parte muito importante. Às vezes a questão não é contextualizada, às vezes a questão pega 2, 3 ou mais números e pede o MDC deles. Então agora nós vamos para o segundo passo, que são como é que é feito esse cálculo, tá? Aula anterior nossa, aula de MMC, eu ensinei para vocês que para você fazer o MMC, você tem que fazer, um método bem direto, é você fazer fatoração simultânea. A gente vai fazer a mesma coisa no MDC com uma leve diferença. Então, vamos lá. Vamos simplesmente repetir esses números aqui, o 72 e o 40, e nós vamos fazer o método da fatoração simultânea. A gente vai escolher números aqui que sempre divida, tá? Tanto 72 quanto 40. No MMC a gente não tinha essa preocupação, a gente saía dividindo, se um dividisse o outro não, você repetia o outro e você ia dividindo até ficar o quê? 1 e 1. Lembra? O MDC não. O MDC a gente só vai colocar números aqui que dividem dois ao mesmo tempo. Então vamos lá, vamos começar, os dois são pares, então bem tranquilo, vamos jogar aqui o 2. Dividir por 2 aqui dá 36 e aqui dá 20. Bem, os dois são pares de novo, dá para ir por 2 de novo. Então vai dividir por 2, vai dar 18. E dividir por 2 vai dar 10. Dá para continuar por 2. Aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 5. E acabou. Não existe mais nenhum número que divida o 9 e o 5 ao mesmo tempo. Logo, basta agora a gente efetuar aqui esse produto e vai verificar que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Bateu? Certinho. O MDC do 72 e do 40. Então, é um método muito parecido com o MMC, só que você só vai colocar números aqui que divida os 2 ou 3 ou mais números que for necessário ao mesmo tempo. Tranquilo até aí? Bem, cumprimos então nisso a segunda etapa, que é o cálculo.
E agora nós vamos para a aplicabilidade. Professor, como é que isso é cobrado geralmente em prova? Vamos pensar aqui comigo o seguinte. Eu vou criar uma situação hipotética que pode cair tranquilamente numa prova de matemática. Vamos supor que nós tenhamos um saco, tá? Um saco grande, com 72 balas de morango, ok? E um outro sacão também com 40 balas de caramelo. Olha a situação que a gente vai criar agora. A gente quer pegar essas balas e colocar em saquinhos menores, tá? Ou vai ter bala de morango no saquinho, ou vai ter bala de caramelo. Não vamos misturar, ok? Outra coisa, outra condição. Tem que ter a mesma quantidade de balas em todos os saquinhos menores, tá? Eu resolvi que cada saquinho vai ter, exemplo, 5 balas. Então só pode ter 5 balas nos saquinhos, ok? Terceira obrigatoriedade, terceira condição aí no enunciado. Não pode ter sobra, tá? Quando você divide lá, pega essas 72 balas de morango lá e coloca nos saquinhos, não pode sobrar bala de morango. A mesma coisa com os de caramelo. Pegou lá os de caramelo, botou em saquinhos menores, não pode sobrar bala nenhuma. Pronto. Olha a pergunta que o problema vai fazer pra gente, hein? Qual é a maior quantidade de balinhas que a gente pode colocar em cada saquinho? Presta atenção, gente. Vamos supor, professor, a gente poderia colocar 2 balinhas em cada saquinho? Poderia, porque o que iria acontecer? Aqui a gente teria 36 saquinhos com duas balinhas, certo? E aqui nós teríamos 20 saquinhos com 2 balinhas. Não iria ter sobra, todos os saquinhos teriam 2 balinhas, iam ter saquinhos só com bala de morango, outras com só de caramelo, e ia respeitar todas as obrigatoriedades que eu acabei de expor agora nesse enunciado hipotético, certo? Pô, professor, beleza. Com 2 dá com 4 também? Também dá, ó. Se você dividir aqui por 4, você vai ficar com 18, né, saquinhos de 4, porque 18 vezes 4 dá 72, né? E aqui, se você botasse com 4 balinhas em cada saquinho, nós teríamos 10 saquinhos, porque 10 vezes 4 dá 40. Mas a pergunta foi qual é a maior quantidade de balinhas que a gente pode colocar em cada saquinho. E aí, gente, você corre atrás do maior divisor comum, do máximo divisor comum, que nesse caso é exatamente o número 8. Então, perfeito. 8 balinhas em cada saquinho consegue atender todas as condições e é o limite máximo. A partir daí não existe mais nenhum número que vai respeitar todas essas condições. Então você vai conseguir botar 8 balinhas em cada saquinho de morango, né? 8 balinhas em cada saquinho de caramelo, então a resposta seria 8. Seria não, é 8, tá? Ou melhor, são 8, né? São 8 balinhas em cada saquinho. Agora, olha só. Geralmente, para a questão ficar um pouquinho mais interessante, o problema não pede nem sempre a quantidade máxima de balinhas. Olha que interessante. A questão pede o número mínimo de saquinhos. Aí você fica assim meio, pô, mínimo de saquinho? Gente, quanto mais balinhas você colocar em cada saquinho, menos saquinhos vão ter. Sim ou não? Porque se a gente optasse, por exemplo, por 2 balinhas, só aqui teríamos 36 saquinhos. Agora, se a gente botar mais balas em cada saquinho, a quantidade de saquinho vai diminuir, né? Porque 72 dividido por 9... Desculpa, eu já dei a resposta. 72 dividido por 8 dá 9. São 9 saquinhos com 8 balinhas, certo? Então, se a gente botar mais balas, vão dar menos saquinhos. Até aí, tudo bem? Então, professor, como é que fica essa resposta, então? O problema pediria, então, qual é a quantidade de saquinhos que nós poderíamos ter ao final? Lembrando que a gente quer a menor quantidade de saquinhos. Mais uma vez, o MDC não muda. A gente chega à conclusão que a gente quer 8 balinhas em cada saquinho, mas aí, teoricamente, o que a gente tem que fazer? Então tem 72 balas, né, de morango, divide por 8, aí dá 9. Aí pega essa aqui, divide por 8, dá 5, aí soma. Só que olha que dica especial que eu vou dar para você, gente. Sempre quando eu pedir essa quantidade de saquinhos, essas respostas já estão explícitas aqui, ó. Porque 72 dividido por 8 dá 9, 40 dividido por 8 dá 5. Isso não é coincidência não, isso sempre vai acontecer. A quantidade de grupos, né, dessa divisão vai aparecer sempre aqui. Então, se ele pedir a quantidade de saquinhos, o que você faz? Já soma aqui direto, ó. 9 mais 5 dá 14. E essa seria a resposta. Então, se a questão pedir o número máximo de balinhas em cada saquinho, a resposta é 8. Agora, se o problema pedir a quantidade de saquinhos, vão ser 14. Vão ser 9 das de morango e vão ser 5 nas de caramelo. Somou,
dá 14. Beleza? Agora exercitar, galera. Matemática objetiva, MDC.